Olá, olá, muito bom dia! Hoje eu vou fazer um vídeo gravando sobre a diferença entre moléculas polares e apolares e a diferença entre ligações polares e ligações apolares. Bom, eu coloquei esse principal tópico porque eu tive muita dificuldade entre a diferença entre ligação e a molécula dessas duas propriedades que elas têm em comum, sabe? Então eu achei um vídeo muito importante, eu tive prova disso esses dias, né? Então eu achei legal revisar aqui e até pra mim mesma, pra eu lembrar futuramente. Então, é isso. Vamos começar. Antes de mais nada, eu queria realçar o que seriam ligações covalentes, porque essas coisas só acontecem em ligações covalentes. Bem, ligações covalentes são aquelas ligações em que um metal se junta com outro metal, ou um metal se liga com algum hidrogênio. Bem, e se eles são ametais, eles precisam de elétrons para completar a camada de valência deles. Então, por exemplo, se eu fizer um flúor junto com outro flúor, isso aqui é uma ligação covalente, pois o flúor ele tem seu número de número atômico 9. E se a gente fizer aquela continha, né, do Linus Pauling, a gente faz 1s2, 2s2, 2p5. Bem, a gente chegou aqui no número 9, né? 5, 6, 7, 8, 9, certo? Então, e como que a gente sabe como que vai ser a camada de valência dele? Eu pego os números aqui e junto, né, os que estão no mesmo grupo. Então, ó, 5, 6, 7. Então, ele tem 7 na camada de valência. Ele precisa de um elétron. Então, logo, ele faz uma ligação perfeita com... Perfeita não, né? Mas faz uma ligação para completar com outro flúor. E assim, eles ficam os dois felizes, né? Porque eles eles precisam das mesmas coisas. Então, eles compartilham um elétron. Então, um par de elétrons. Então, eles ficaram felizes. Lembrando disso, é importante a gente saber também o que é a eletronegatividade. Bom, a eletronegatividade vai indicar a tendência do átomo para receber elétron, consequentemente atrair mais para si uma ligação covalente. Por exemplo, vamos dizer que tem um certo elemento que ele puxa mais o elétron para si. É uma característica dele. Isso vai definir a sua eletronegatividade. E a gente até tem uma tabelinha para saber quais são os que têm mais eletronegatividade. Por exemplo, o que tá com F, que é o flúor, até o que tá com o H, que é o hidrogênio, tá de forma decrescente, né? O de mais energético para o que menos energético, no sentido de puxar o elétron para si. Então, por exemplo, se eu tenho no flúor, ele é mais eletronegativo, ele puxa mais o elétron para si em qualquer ligação que ele fizer. Então, vamos lá. Por exemplo, se aqui, fiz dois exemplos, né? Tem esse e esse aqui. Bom, A e B, ligação covalente, aquela que compartilha elétrons. Se A e B se apresentarem a mesma eletronegatividade, são o mesmo elemento. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, eu fiz uma ligação aqui com dois oxigênios, certo? Eles têm 6 na de camada, eles precisam de mais 2 para completar 8. Logo, eles não vão ter, tipo, aquela polaridade, por exemplo. Como eles são os mesmos elementos, eles não vão puxar mais um que outro, porque por eles terem a mesma propriedade, eles vão ficar, tipo, certinho, cada um no meio, porque eles têm a mesma eletronegatividade. O mesmo não vai acontecer, por exemplo, se for no segundo caso, se tiver dois elementos diferentes, né, logo eles vão ter eletronegatividades diferentes. Então, por exemplo, eu peguei o hidrogênio e o flúor. Eu logo explico o que significaria esse delta com mais um com menos. Mas, enfim, o que isso quer dizer? Bom, eu tenho que lembrar sempre daquela tabelinha da eletronegatividade. Por exemplo, essa aqui. Então, vamos ver aqui, né? Eu consigo perceber que o F é um extremo e o H é outro extremo. Eu consigo perceber que o F é o mais eletronegativo, então ele vai puxar mais o elétron para si. Então, aqui, ó, eu fiz uma representação, tipo, do H e do E. Então, tipo assim, dá pra ver que, tipo, eles estão compartilhando elétron, só que esse elétron aqui tá mais perto do F. Então, tipo, ele atrai mais pra si. Isso significa que é uma ligação polar. Uma ligação polar significa que, tipo, eles têm polos. Faz essa relação, tipo, eles têm polos. Então, um é mais eletronegativo, por isso eu coloquei o menos, e esse aqui é menos eletronegativo. Quer dizer, pra ficar mais fácil, esse aqui é mais eletronegativo, então ele tem mais negatividade, e esse aqui é mais positivo porque ele tem menos eletronegatividade, deu pra entender? Bem, ficaria assim. Eu esqueci de falar, né? Esse aqui é apolar, então porque eles não têm polos, né? Então porque eles são basicamente iguais, né? Bom, agora são a diferença entre moléculas polares e apolares. Com essa definição de ligação polar e apolar,
agora a gente vai ter as moléculas polares e apolares. Como que a gente vai definir? Bom, a gente entra num conceito que a gente vai ter que usar os vetores que a gente usa na física também, só que a gente vai aplicar na química. Então, vou fazer um exemplo aqui para ficar mais prático, mais didático. Por exemplo, o CO2, tipo, ele vai ficar assim, ó. Vai ser o C com uma dupla ligação em um oxigênio, uma dupla ligação em outro oxigênio. Porque ele é CO2, tá? Então, é assim que eu vou representar. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar é na eletronegatividade. Pensa, qual que é mais eletronegativo? O O ou o C? Mais eletronegativo é o O, certo? Então, a gente vai ser um polo negativo. Ah, e é legal saber, né? Tipo assim, como que eu vou saber isso? Porque a ligação dele é polar, né? Porque eles têm diferenças de eletronegatividade. Então, só para anotar aqui, né? Então, ligação polar. Deu pra entender isso? Então, logo, esse aqui é mais eletronegativo e esse aqui é mais eletronegativo, certo? E o C é o mais positivo, ok? Bom, seguindo esse raciocínio, a gente vai pensar com vetores agora. Por exemplo, ele vai do menos eletronegativo para o mais eletronegativo, né? Assim, nessa lógica aqui. E, tipo, como tem 2, seria assim. E esse aqui também. Bem, vetores. O que você lembra em física que quando os dois vetores eles têm a mesma força aplicadas em direções opostas? Eles se anulam. Logo, acontece aqui também. Esse se anula com esse, assim como esse se anula com esse. Logo, ele não se moveu, dá pra entender? É como se ele estivesse no mesmo ponto, ele não se mexeu. Isso seria característica de uma molécula apolar. É como se ela não tivesse se movido de lugar. Vamos usar termos técnicos, né? Então, isso aqui seria uma molécula apolar. Bom, agora eu peguei a molécula da água, né? H2O. O O aqui com os dois H. Ok. A característica do O, ele tem 6, né? Ele quer fazer mais 2 outras ligações para completar. E aqui dá certinho, porque o H só precisa de... Ele tem a característica que ele só precisa de mais um elétron para formar a camada de valência dele. Ele é um átomo diferentão, assim. Então, eles estão felizes aqui. Porém, a gente tem que saber, né? Isso aqui seria uma ligação polar, né? Porque eles têm eletronegatividade diferente. Segundo aqui, porque eles não são o mesmo elemento. Bom, a gente vem na tabelinha aqui, a gente tem que saber qual é o mais eletronegativo, né? O mais eletronegativo é o O. Então, a gente faz assim, né? A gente representa assim, que ele é mais eletronegativo, esse aqui é menos eletronegativo. Ok, então, tipo, a gente tem que saber que o vetor sai do mais eletronegativo pro menos eletronegativo. Então, ele vai assim. Esse vai pra cá. Esse vai pra cá. Se eu fosse representar por vetores, ok? Então, a gente tem que saber como que aconteceria esses vetores, certo? E uma das formas é... Ou você faz assim, né? Você copia os vetores, a ponta de um tem que ser o cabo do outro, por exemplo. Então, ó, tem esse aqui que é desse sentido, e tem o outro que é nesse sentido. Então, você vai pegar a ponta desse e vai ser, tipo, o cabo do outro. Então, seria assim, certo? Logo, como esse aqui foi o ponto de início, esse aqui foi o ponto do fim, você meio que traça uma linha reta. É que fiz torto, né? Mas era pra ser reto, enfim, tipo... Então, o vetor final, ele vai acabar sendo assim, certo? Isso funciona de todo jeito. Tem outra técnica, mas eu acho mais complicadinha. Então, eu penso assim, a flechinha de um tem que ser no cabo do outro. É basicamente isso, depois pegar o ponto de início e o ponto final e juntar, sabe? Então, deu uma linha reta pra baixo. Logo, isso aqui, ele não ficou parado, entendeu? Tipo, parado entre aspas, né? Como seria uma ligação apolar. Ele vai ter um movimento. Esse movimento, a gente vai chamar, tipo, que é uma molécula polar. A gente vai classificar ela porque ele tem esse vetor, entendeu? Então, seria uma ligação polar e uma molécula polar também. Por que seria uma ligação polar? Porque, por mais que ele tenha, né, duas vezes o elemento, a gente quer essa relação aqui, né? Tipo, a gente tá vendo essas ligações. Então, com o O e o H. É a mesma coisa aqui, com o C e o O. Se por algum motivo, em alguma outra fórmula, né, o O fosse em contato,
ele teria, sim, então, uma característica de ligação apolar, né? Porque seria... Ah, se eu fizesse assim, né? Aqui seria uma ligação apolar, né? Mas, enfim, isso aí é isso, gente. Praticamente é isso que você tem que saber. Mais pra frente, tipo, vamos falar... Provavelmente em exercícios eles aparecem com outras características que vão falar assim, a determinação de como é o ângulo da molécula, por exemplo. Vou mostrar aqui. Por exemplo, no exercício que tem no meu livro aqui, aparecem várias demonstrações aqui, né? Tipo assim, como que eu vou saber que uma molécula vai ficar retinha assim, ou se ela vai ficar torta, sabe? Isso aqui a gente chama de molécula linear, isso aqui é molécula angular. Tipo, como que eu vou saber? Tipo, praticamente, elas parecem ser a mesma coisa, assim. Porém, se, tipo, a gente analisar bem as coisas, a gente vai entender que vai ter várias diferenças. Passando bem por cima mesmo, por exemplo, se tiver 2 átomos, ele vai ser linear. Então, por exemplo, se a gente tiver 2 átomos, tipo um grandão, um grande, pequenininho, a gente vai ter assim, tipo, ele é linear, enfim. O que faz uma molécula ficar torta, entre aspas, é porque sobra elétrons aqui, entendeu? Por exemplo, um exemplo desse, né, vamos pegar aqui esse exemplo, que seria o segundo. Ó, dá pra ver que ele fez as 2 ligações, ele completou o enxofre, ele completou tudo que ele precisava para formar a regra do octeto dele. Porém, ele concorda que ele tá mais pesado, entre aspas, porque tem elétrons sobrando? Então é como se ele fosse mais pesado e os outros recaíssem. Agora, se não sobrasse, por exemplo, né? Um bom exemplo disso é o CO2. Tipo, ele faz uma dupla ligação aqui, ele é retinho. Por quê? Porque não sobra nenhum aqui. E todos os outros elétrons dele, os outros 4 elétrons do C, do carbono, eles fazem a ligação covalente com os outros 2. Então, tipo, não tem nenhum sobrando pra ele ficar mais pesado, entendeu? Tá todo mundo na mesma moeda. E, tipo, eu levo em consideração essa característica no átomo central, entende? Tipo, eu não posso levar em consideração que sei lá, o oxigênio tem os mais 6 dele aqui. Não, entende? Eu tenho que levar em consideração do meio, exatamente como esse aqui. Tipo, eu levei em consideração do meio. E é isso, gente. Tipo, isso aqui é mais por cima, é outra matéria já. Mas eu queria deixar mais evidente isso, porque sempre que cai exercícios de polar é polar, molécula, ligação polar é polar, sempre vai cair, tipo, pra você falar assim, qual que é linear, qual que é a angular, qual que é piramidal, trigonal plana. E bem por cima mesmo seria isso, sabe? 3 átomos, angular, sobra elétron, ela vai ser polar, tipo a molécula, sabe? Linear, ela não sobra elétron, como esse aqui que eu mostrei. Piramidal é quando sobra elétron e trigonal plana é quando não sobra nenhum elétron. Tipo assim, então, sabe, são coisinhas pequenininhas, eu vou deixar aqui, só pra deixar. Como esse vídeo aqui é mais pra mim, eu não acho que vai ter tanta repercussão aqui. Então, eu tô falando de forma bem menos didática, sabe? Então, se alguém de fora estiver vendo esse vídeo aí, desculpa se foi muito ruim, alguma coisa assim. Mas eu tô gravando mais por mim mesmo e eu espero que se eu puder ter te ajudado, eu fico bem feliz. Então, é isso, gente. Um beijo.